Olá, meus queridos, aqui quem fala é Rodrigo e hoje nós iremos continuar meditando a liturgia do dia que a igreja nos propõe. E hoje a igreja celebra a memória do grande abade São Bernardo de Claraval. Nós iremos conhecer um pouquinho a história desse grande santo e vermos o quanto que de espiritual nós podemos, da sua doutrina e da sua vida, receber em nossa própria vida. Bernardo, ele nasceu no século XI, no final do século XI, na França, de uma família muito rica e muito cristã. E desde cedo ele se mostrou muito talentoso para os estudos e, ao mesmo tempo, um jovem de um coração muito bom, reto e piedoso. E então Bernardo percebe com o tempo como que as coisas deste mundo são fúteis e como que as coisas de Deus são realmente valorosas. E então ele decide largar toda a riqueza da sua família para viver como um monge cisterciense, a ordem de Cister que havia acabado de nascer. Ele, a princípio, recebe muita resistência, sobretudo do seu pai, mas com o tempo, os seus próprios parentes perceberam que aquela era de fato a sua vocação e então permitiram que ele ingressasse no mosteiro da Ordem de Cister. E ele então ingressa no mosteiro e a sua contribuição espiritual é tão extraordinária que ele se torna considerado o segundo fundador da Ordem de Cister. Ele então vira o líder, ou seja, vira o abade do mosteiro. E o mosteiro, em suas mãos, cresce de uma forma esplendorosa. Se espalham inúmeros mosteiros cistercienses por toda a Europa. E ele, como o grande líder, recebe muitos e muitos irmãos religiosos, Segundo os relatos históricos, mais de 700 irmãos religiosos professaram os votos diante de Bernardo. E então, Bernardo, abade, ele enxerga não somente a necessidade de mais e mais mosteiros naqueles tempos difíceis da Europa, mas percebe também que na igreja se vive uma fase muito difícil, porque muitas heresias, muitos cismas, muitas pessoas traindo a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, diante daquela realidade e com toda a cultura que ele tinha, ele passa então a escrever. E os seus escritos são tão frutíferos e extraordinários que o tornam doutor da igreja. E são escritos e ensinamentos utilizados e ensinados pela igreja até os dias atuais, porque eles, ao mesmo tempo em que defendem a fé diante daquela realidade das heresias, dos cismas, das apostasias que São Bernardo enfrentou naquele tempo tão difícil para a Europa e para a igreja, há uma riqueza espiritual tão grande que aquilo frutifica de tal forma que hoje podemos dizer que os monges cistercienses estão presentes no mundo inteiro com os seus ensinamentos. Então, São Bernardo, ele é esse santo que, diante dos problemas do seu tempo, se utiliza das habilidades que Deus lhe deu para poder fazer a sua parte. E digamos que o ponto central, ou um dos pontos centrais da sua pregação e dos seus escritos é essa realidade do amor de Deus, que é capaz de transformar qualquer coração. São Bernardo toca muito nesse ponto, o amor que Deus tem por nós e o amor que nós devemos a Deus. Porque, de fato, quando nos afastamos dessa realidade do amor de Deus, é aí que nos afastamos da fé, é aí que nos afastamos da igreja, é aí que se iniciam os grandes cismas, as terríveis heresias,
as muitas apostasias que hoje, infelizmente, nós vemos na igreja e no mundo inteiro, podemos dizer assim. Então, que possamos pedir hoje a intercessão deste grande abade doutor da igreja, São Bernardo de Claraval, para que ele interceda por nós e nós possamos recorrer aos seus ensinamentos, para que possamos entrar em contato com essa realidade de um Deus que tanto nos ama, não mediu esforços para nos salvar, e nós, salvos por ele, que possamos com gratidão voltarmos o nosso coração para, assim como ele tanto nos amou e nos ama, podermos também amá-lo de volta como ele merece e por nós deve ser amado. Deus abençoe.